noite, pessoal. Deixa eu pegar aqui que eu acabei mostrando o microfone aqui. Agora que eu vi. Senão vocês não escutam direito. Acho que agora tá melhor. Desculpa aí o barulho. Vamos lá. Boa noite. Ótima terça-feira. Nós passamos agora as lives para terça-feira às 22h27 e quinta-feira às 2h17. Facebook e Instagram. É muito gostoso poder fazer essas lives. É um momento agora ainda de mudança, né? As pessoas ainda estão se acostumando com esses dias, com esses horários. Mas é muito gostoso poder abrir esse espaço para conversar sobre a introdução alimentar do bebê. É aquele bebê que vai começar a comer, né? E hoje eu trouxe um assunto que é muito importante, é um assunto que, se a gente não falar, ele vai piorando cada vez mais. Então, acho que tem certas coisas que dá pra gente passar. E tem muitas coisas que não, que a gente tem que realmente se atentar. E a frustração na hora das primeiras papinhas do bebê é uma delas. É muito importante a gente se preparar para isso e a gente pensar como a gente pode estar evitando esses problemas, né? Porque é muito comum. Existe uma grande porcentagem de mães que vão se sentir frustradas na hora de começar a dar as primeiras papinhas para o bebê. Isso é uma porcentagem muito grande, infelizmente, gente. E por que disso? Né? Acho que a gente tem que pensar um pouquinho de onde vêm essas coisas. E a frustração da mãe na hora das primeiras papinhas, ela acontece por diversas razões, né? Mas uma delas é que hoje em dia a gente não tem mais aquele hábito de conviver, né? Não de viver junto de muitas pessoas, né? Então, antigamente a família, ela era muito grande. Eram 5, 7, 10 filhos, né? As pessoas se casavam e continuavam morando junto, né, com seus pais. Então, todo mundo convivia muito. Então, eu como tia cuidava mesmo, dia a dia, noite e dia, das crianças da família, né? A mãe fazia isso, a avó fazia isso, e hoje em dia isso tudo se perdeu. Hoje em dia nós estamos muito sozinhos, né? Muito afastados. As pessoas que mais cuidam dos nossos filhos são pessoas que nós não conhecemos. Então, por isso que é importante a gente ter o conhecimento para nós, e eu, né, no caso, né, assim como outros profissionais, poderem divulgar esse conhecimento para que mais pessoas tenham acesso a isso e a gente consiga melhorar a qualidade da alimentação dos nossos bebês. Mas então essa falta de convívio, de experiência com outras crianças nos deixa menos preparadas hoje em dia, se a gente comparar, por exemplo, com a época da minha avó, não é? Elas tinham uma outra vivência. Isso a gente já pode puxar lá para a parte do parto e da amamentação. Era outra vida, eram outros tempos, mas foi algo que foi se perdendo. A gente perdeu essa cultura, né, de ver a mãe amamentando, de ver os problemas que aconteciam com outras mulheres e como elas enfrentavam, e a gente não tem mais isso. Por isso que talvez hoje, com o advento da internet e da facilidade de comunicação com as pessoas, vinda, né, do digital, a gente consegue buscar muito essas informações que antes a gente buscava em quem estava do nosso lado. E
E hoje a gente não tem mais isso, então a gente está buscando isso no digital. Isso é muito legal, né? Porque a gente tem como ter acesso a muitas pessoas e trocar conhecimentos. Então, este preparo acaba ajudando as mulheres a enfrentarem essas situações. E são essas situações mais difíceis que vão acabar trazendo essa frustração perante a alimentação do bebê, né? Como talvez pode ter acontecido na amamentação também. Por isso que um grande número de mães acabam não conseguindo manter a amamentação por muito tempo. Porque problemas existem, né? E a gente vai ter que ter ferramentas para enfrentá-los. Nas primeiras papinhas do bebê, quando o bebê começa a ser apresentado a outro alimento que não é mais o leite materno, existem várias coisas que acontecem e que podem desencadear na mãe essa sensação de que ela não está fazendo certo, ou de que o bebê não está conseguindo, que o bebê não está comendo, que o bebê não está conseguindo ter prazer, ter vontade, né? Não consegue engolir. Então são várias coisas, não come a quantidade que ela imagina, são várias coisas que vão trazendo ansiedade e frustração para essa mãe. E aí a coisa tende a ficar cada vez pior. Porque quanto mais eu estou frustrada, quanto mais eu estou ansiosa com esse momento, mais o meu cérebro vai focar nas coisas erradas, nas coisas que estão ruins. É assim que o nosso cérebro foi ensinado desde lá do tempo das cavernas. Ele tem que se atentar para as coisas que estão ruins para ele sobreviver. Era assim que acontecia. Então isso está impresso no nosso DNA e vem trazendo isso pra gente. O nosso cérebro ainda funciona assim. Então, eu acabo piorando a minha situação, porque eu continuo olhando para esses pontos ruins. E aí isso traz mais ansiedade e mais frustração. Então, esta é uma das coisas que acontece quando a gente já está nesse estado, a gente fortifica ainda mais esse estado. Isso é ruim, o bebê sente isso, né? O bebê tem uma leitura facial nossa muito grande. O nosso rosto é lido pelos olhos do bebê. Nós temos este poder também, o bebê mais acentuado, porque ele precisa disso para sobreviver. Então, são todas coisas que estão lá dentro da gente, desde lá do homem da caverna, e que a gente acaba desconhecendo. Então é importante a gente se atentar a isso. O que traz, vamos lá na prática, o que traz a frustração na hora das primeiras papinhas? Então, o mais comum é eu ter o objetivo errado de ensinar o meu bebê a comer. Né? Qual é o objetivo errado da introdução de alimentos? É achar que o bebê precisa comer em quantidade porque o leite materno já não é o suficiente para o crescimento e desenvolvimento dele. Então, tendo o objetivo de comer como o ponto final da introdução alimentar, eu vou olhar só para isso, eu vou olhar para o quanto ele come, como ele está comendo, né? E se esse bebê não responde a essa minha expectativa, eu me frustro. Então, entender qual que é o momento do bebê que é importante nessa fase, porque senão a gente vai se frustrar. Então, o meu bebê, ele precisa começar a comer com 6 meses? Eu preciso fazer a introdução alimentar dos alimentos para ele? Sim, eu preciso. Tá? Então, esse é um ponto. Sim, eu preciso. O leite materno não sustenta mais? O leite materno é super importante ainda. O leite materno é o que vai manter a alimentação dele. Né? A nutrição dele, ela é feita à base do leite materno neste momento, ou do aleitamento artificial, da fórmula infantil, tá?
Mas ele precisa aprender a comer, porque vai chegar uma hora que ele não vai viver só de leite, né? Então ele precisa aprender a comer. Mas quem sustenta ele é o leite materno, entenderam? Então a base da alimentação é o leite materno. E aí a gente começa, né, a pinceladas, ou no caso as colheradas, aos pedaços das coisas entrando na vida do bebê, tá? Mas, de novo, se o meu foco é fazer o bebê comer, eu acho que em uma semana, 15 dias, um mês, o meu bebê está comendo pratinho, que o bebê da vizinha come, que a menina lá da blogueira mostra, entende? Primeiro, cada bebê é um bebê, tá? Por que eu fiz assim a cara do leite sustenta ou não? Porque nesta fase de 6 meses, tá? Alguns até começam com isso antes, acontece um crescimento do bebê e acontece um aumento do apetite. É muito comum, a mãe entende, percebe isso, né? Ai, Beth, parece que o leite não sustenta mais. É a natureza, ele está buscando, né? Ele está necessitando de novas coisas. Mas não é que o leite em si ele não sustenta mais. O que vai acontecer é que vai haver uma transformação. E aí até as mamadas vão ter que ser transformadas neste momento. Então é importante que a gente pense nisso, né? Analisar as mamadas, como que tá, quanto tempo ele está mamando, de quanto em quanto tempo ele está mamando. Tudo isso influencia também na introdução alimentar. O que nós vamos fazer é focar no objetivo de ensinar o bebê a comer. Então, de apresentar os alimentos para ele, tá? O objetivo de comer é mais para frente. Não é nas primeiras papinhas. Não vai ser na primeira quinzena que a gente vai buscar esse objetivo do comer. Então, se a mãe está preparada, né? Se ela entende isso, se ela sabe como que o bebê vai se comportar, ela vai se frustrar menos. Não, porque ela não... Vocês entendem? Ela não vai estar esperando uma coisa que não vai acontecer. Claro, que nem eu disse, cada bebê é um bebê. Então, existe sim aquele bebê que, né, come pra caramba desde o primeiro dia. Existe, como existe aquele que não vai comer durante anos, mas não é o geral. O geral, o comum, o que mais acontece é o bebê demorar um pouco mais para começar a comer, porque ele precisa entender como tudo aquilo funciona e ele precisa então se adaptar a tudo aquilo. Outra coisa que traz muita frustração para a mãe nesse sentido é que ela põe a colher na boca e o bebê tira a comida com a língua. Isso é muito comum. Isso é muito comum. O que a gente faz? Põe lá a colherzinha, né, na boca do bebê e aí o bebê com a linguinha põe a comida para fora. Né? E eu faço isso 1, 2, 10, 15 vezes. E o bebê põe a comida para fora. O que eu entendo como mãe ou como a pessoa que está alimentando esse bebê? Fala assim, o bebê não quer, o bebê não gosta, né? Não tá gostoso, ele não tá comendo. Mas não necessariamente é isso, tá, gente? Por quê? Porque o bebê ele tem um reflexo, que é o reflexo de Gag, que a gente chama, que é projetar esta língua para frente, tá? Primeiro, por quê? Porque ele mama como? Como que o meu bebê faz para mamar, para abocanhar o seio materno? Ele põe a língua para fora. Quando ele põe a linguinha para fora, imagina que aqui é a mama e a linguinha do bebê. Ele põe a linguinha para fora para apertar essa mama e essa mama expelir o leite. É assim que ele faz. Então, é isso que ele sabe fazer. Entende?
A partir do sexto mês, isso começa a diminuir no bebê. É um reflexo que começa a diminuir. Alguns antes, alguns depois, né? Cada bebê é um bebê. E aí a gente percebendo isso, entendendo que isso é esperado, a gente desconecta o fato dele pôr a língua para fora com o fato, né, com o entendimento de não gostar. Ele pode estar amando aquilo, mas ele ainda não consegue deixar aquela comida lá dentro da boca. Entendem isso? Ele pode estar querendo, mas é um reflexo maior do que ele. Já fizeram aquela brincadeira de piscar? Né? Fica olhando lá e não pode piscar. Por mais que você super mega ultra queira não piscar, chega uma hora que é um reflexo, é involuntário, é mais forte do que você. A gente pisca. A gente pisca, gente. O bebê é a mesma coisa, então ele tem esse reflexo. Ele vai pôr a língua para fora e vai empurrar esta comida e aí não vai conseguir comer. É assim que acontece. Muitas vezes a gente entende isso como ele não está gostando, ele não consegue comer, ele não quer, ele está cuspindo, ele fez ânsia, né? Ele engoiou, como se fala em alguns lugares do país, né? Ele não está querendo aquilo lá. E às vezes o bebê até realmente fica irritado, porque é um conhecimento, é uma coisa estranha ali dentro da boca, né? Às vezes ele até faz aquelas caretas e as caretas que ele faz não tem a ver com o sabor também. Então uma é a língua que a gente entende que está empurrando, está cuspindo, está fazendo ânsia, e outra são as caretas. Nossa, como o bebê faz careta? Tinha um bebezinho, ai, é a coisa mais fofa. E eu comecei a orientar a mãe, eu fazia presencialmente, né? Agora já não faço mais esse tipo de atendimento, mas eu fazia presencialmente a introdução dos alimentos para o bebê, junto com a mãe, né? Então a gente prepara junto e vai e oferta para o bebê. E o bebê estava na fase da frutinha. O bebê pegava a laranja. E aí posso até a gente gravar uma live falando sobre a laranja que dá, que laranja que não dá, como que dá a laranja. Mas enfim, não era a laranja lima, tá, gente? Laranja normal, laranja pera, azedinha. Devia estar até bem azeda, a gente até experimentou depois e realmente estava bem azeda. Ele pegava a laranja e chupava. E ele se tremia todo, ele fazia assim, e fazia umas caretas, apertava todo o rostinho. E a mãe, ai Beth, meu Deus, calma, espera, vamos ver o que tá acontecendo. Aí ele tirava e ria, e aí punha de novo e fazia. Ele estava descobrindo um sabor, ele estava descobrindo uma sensação, e ele estava gostando desta descoberta. E comeu laranja, até hoje come super bem. Tá? Então, é assim, às vezes a gente acha, né? Eu falo que os bebês são super treinados para a leitura do nosso rosto, a leitura facial, mas de um modo muito diferente da gente. A nossa leitura já é mega cheia de outros sentidos, né? A do bebê é uma coisa muito instintiva ainda. A nossa não. Então a gente vê aquele bebezinho se apertando todo, lá se tremendo todo e fala, meu Deus do céu, tá sofrendo. Tira isso do menino, né? E não é. Ele estava super se divertindo, ele gostou, foi legal para ele continuou comendo e quando ele via laranja nos outros dias ele pedia laranja e essa sensação passou com o passar do tempo. Né? Ele não fazia mais todo aquele show que ele fez no primeiro dia. Então,
é isso, às vezes a nossa leitura, eu vou tirar, eu tô com o óculos aqui para ler o curso, mas como não temos muitas coisas hoje, eu vou tirar porque fica dando reflexo, começa, eu acho que vocês se irritam com isso, porque me irrita um pouco, por causa da luz, fica dando reflexo. Então o que acontece é que a gente acaba olhando, vendo uma coisa e interpretando outra, a partir daquilo que a gente está vendo. Quando a gente tem um outro entendimento, a gente pode ver de vários ângulos diferentes e aí mudar o nosso comportamento em função disso. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse falado com aquela mãe, olha, então hoje você dá a laranja, né? A partir de então dá uma fruta, não sei o que, e ela escolheu a laranja e tudo isso tivesse acontecido. Sem a minha presença, o que ela teria feito? Qual era a sensação dela naquela hora? Caramba, como eu dei esse troço pro bebê, olha só o que eu fiz com o meu filho. Ele tá aí, ó, tudo angustiado com essa sensação, como que eu dei esse negócio azedo para ele, tá sofrendo. E ia tirar do menino. Ou no mínimo, não ia, dar outra vez. Mas provavelmente teria tirado da mão dele lá naquela hora. Não ia ter esperado ele tirar e rir daquela sensação. Por quê? Porque a mãe não quer em nenhum momento, a gente não deseja ver o nosso bebê em angústia, em sofrimento. De nenhum modo. E imaginar que ele está nessa situação por nossa causa, aí você quer destruir a mãe, né? A mãe, olha, ela quer morrer de saber que ela foi a causadora daquilo. Por isso que a introdução de alimentos gera tanta angústia na mãe, gera tanta frustração, gera tanto medo, tanta insegurança. Muitas vezes, e eu já acompanhei milhares de mães, a mãe vai super bem na gestação, a mãe vai super bem no parto, a mãe vai super bem na amamentação, aí chega na hora da introdução alimentar, ela desaba, ela não tem confiança, ela se torna uma pessoa insegura, ela fica em um sofrimento. E isso é claro que impacta no bebê também. O bebê acaba sofrendo com relação a isso, né? É uma troca de energias ali, de emoções. Então a situação piora mais ainda, mas é muito comum isso acontecer, porque é um momento realmente desafiador. E se colocar nesse lugar de ser a provedora do bem ou do mal, é muito difícil para a mãe. E se fosse ainda só a mãe e o bebê, já é difícil. Mas não é só isso, né? Porque tem uma plateia. Tem uma plateia em volta. Até a vizinha vem perguntar. Até o zelador se o bebê já está comendo ou não. O que está comendo? O que você deu? O que você não deu? Você vai dar isso pro seu menino? Você é louca. Nossa, mas ele devia estar comendo desse jeito, ele devia estar comendo daquele. Gente, dá para ficar aqui sentada acho que umas 3 horas falando só de palpite de gente, né? De várias orientações que dão aí para os bebês. O que pode, o que não pode, como fazer, como não fazer, o que consequência que dá, né? Imagina, vai dar ovo pro menino, vai dar alergia. Então, a mãe nesta hora, ela é bombardeada por muitas coisas. Por muitas pessoas, por muito palpite, por muita coisa de mídia também. Né? E aí, quando ela olha o bebê botando as coisinhas para fora com a língua, aí, né? Ou se torcendo todo que nem aquele menininho, aí ela desiste. Aí ela fica realmente frustrada. Aí as coisas
cada vez vão piorando mais, né? E começa a resolver mudar, né? Então faz diferente do que era o plano inicial. Ai, não vou mais dar laranja. Ah, não vou mais dar amassado, porque amassado tá botando para fora. Então eu vou bater, eu vou peneirar, não sei. A gente vai pensando outras estratégias para resolver um problema que na verdade não existe. Se ela esperasse 3 ou 4 dias, aquele reflexo já teria diminuído e ela ia ficar super satisfeita porque o bebezinho não tá mais botando para fora. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, menos a gente se frustra, né? Não estou dizendo que a gente não vai se frustrar, mas a gente se frustra menos. A gente supera mais rápido, né? A gente começa a entrar na... não, acho que é aquilo, eu vou esperar um pouquinho, vou observar, vou ver, né? Ele está aprendendo, ele tem que ir devagar. A mãe, ou quem alimenta a criança, nesta fase, por mais que a pressão esteja toda na gente aqui, nas nossas costas, o que acontece é que nós somos meros auxiliares do bebê. Por que o auxiliar? Porque a gente que comprou, a gente que lavou, a gente que preparou e a gente põe para o bebê. Mas não é a gente que vai fazer o bebê comer. Né? Lembra de novo, qual é o objetivo? Não é fazer o bebê comer. O objetivo é ensinar os sabores, é ensinar todo o ritual de uma refeição, ensinar que existem outros alimentos, né? Ensinar que se come sentado. Olha só, pra gente é tão natural pegar e sentar o bebê lá, mas ele nunca tinha comido sentado. A maioria dos bebês não mamam sentados, né? Eles estão lá, tudo aconchegado no colinho da mamãe, seja peito ou seja mamadeira, né? É difícil, você não põe um bebê no cadeirão para ele mamar com 4 meses. Então, é um aprendizado todo para ele. E é isso que é importante. Se a gente tem isso na cabeça, a gente não se desespera, a gente não vai sofrer. Entende? Então, a gente tem que saber qual é o nosso plano, para onde a gente está indo e como que a gente vai fazer. Né? Se vocês tiverem esses planos traçados, fica mais fácil de acertar, fica mais fácil de não sofrer. A tensão diminui e a gente vai passando por isso com o olhar, não daquelas coisas focadas nas coisas ruins, mas o olhar das coisas boas. Eu vou olhando as coisas que ele está aprendendo, a coordenação que ele está tendo, agora ele consegue segurar, né? Agora ele consegue mastigar, jogar para um lado e para o outro. São vários os aprendizados do bebê. E aí a gente começa a focar nisso e a gente se satisfaz, porque é isso que a gente busca, né? A gente busca ajudar o nosso filho a se desenvolver e isso trazer satisfação para a gente. É esse o nosso objetivo. Né? E aí, se eu estou preparada, eu vou saber por onde andar para buscar isso. E o primeiro tropeço não vai me desabar. Eu vou levantar e vou continuar, porque eu vou saber me desviar agora. Então, o reflexo de Gaga, isso de botar a linguinha para fora, é uma das coisas que agonia muito a mãe, que traz muita frustração, porque ela acha que o bebê não está aceitando. Para isso, gente, é o tempo. Tá? É o tempo, é o desenvolvimento do seu bebê. Por isso que não é uma coisa taxativa de 6 meses. 6 meses no dia do aniversário, é assim que fala, a gente tem que começar a comer. Não precisa ser assim. Tá? Por quê? Porque o meu bebê tem que mostrar esses sinais de que ele está pronto para isso. Né? São vários os sinais de prontidão. E esse de botar a linguinha para fora é um deles. Então, observem isso no bebê de vocês. Mas eu já comecei a introduzir, Beth, realmente ele bota muito para fora, então calma, espera. Tá? Pode colocar menos coisa na boca,
mela a mãozinha dele, leva na boquinha, ele vai sentindo o gosto com mais segurança. Tudo isso vocês vão aprendendo. Existem técnicas para que a gente aprenda melhor como fazer nessas situações, mas o que mais vai determinar é o tempo, o reflexo de gag, que é essa coisa da linguinha para fora, tá? E a outra coisa é essa questão da quantidade. A mãe que acha que o bebê vai começar a comer logo e ele não começa a comer, né? As mães contam as colheradas. Beth, dei 5 colheradas e 4 foram para fora. Eu não perguntei, eu nunca pergunto isso para uma mãe. Quando ela vem na consulta, quando ela me liga, quando eu tô, né, volto lá. Não, porque isso não interessa. E eu falo isso para a mãe. Não interessa o quanto que ele come. Não vem me dizer porque eu não quero saber. Né? Por que eu falo assim tão enfaticamente? Porque a mãe tem que entender que isso não é importante, né? O importante é, você deu? Dei, porque, né? Começou, não pode parar, tem que começar a dar mesmo, senão o bebê não aprende, né? Não é, dei 2 dias, aí parei 2 semanas, aí voltei. Não pode ser assim. Aí, deu, que você deu, qual foi o corte, foi amassado, foi com colher, foi com a mão, foi o bebê sozinho. É isso que é importante de eu saber, não é o quanto que ele comeu, tá? Para vocês verem o quão isso é forte. É o que realmente eu acredito, porque isso não é importante. O leite materno está suprindo. O que vai importar é ele aprender. Aprendeu o sabor da laranja. Ok, ticou, foi. Esse item está feito. Este é o ponto que ele ganhou. Este é o ponto que a mãe ganhou. E a gente vai somando ponto em ponto, em ponto, em ponto, e lá vai ter a nota final. Não é o número de colheradas que ele comeu. Com o passar do tempo, então, esse reflexo diminui e aí ele começa a comer uma maior quantidade, né? As coisas vão ser mais fáceis para ele. E essa questão da quantidade é uma coisa que frustra muito a mãe, por causa, né? Ela está esperando uma coisa e vem outra. Então, não se apeguem à quantidade. O bebê não precisa comer uma quantidade certa de comida. A gente que é adulto, né? A gente não come a mesma quantidade de comida todos os dias, né? Você é um reloginho, todo café da manhã, todo almoço, todo jantar, todos os dias, 365 dias do ano? Não. Você muda, o seu apetite muda. Ai, nossa, hoje eu tô com uma fome na hora do almoço. Ai, à noite, não tô com vontade de hoje, não tô com fome. O bebê também é assim. Imagina agora que ele tá começando a comer. É o início de tudo. Então, não esquentem com a quantidade. Se vocês se pegarem na quantidade, vocês vão se frustrar. Qual é o peso da papinha do bebê, Beth? Me perguntam isso. Gente, não tem peso. Ai, meu bebê vai comer quantos ml da papinha? Não sei. Talvez hoje ele coma 1 ml, talvez amanhã ele coma 200. Não dá pra gente saber, ok? Então, não é esse o caminho. O caminho é ensinar. Ensinar as texturas, os gostos, os cheiros e todas as outras coisas que envolvem o ritual da comida, né? Do comer, do se alimentar. É nisso que vocês têm que se pegar. E é assim que a gente evita as frustrações. Como que eu evito as frustrações na hora das primeiras papinhas? Com conhecimento. Sabendo para onde você vai, para qual o seu objetivo, né? Qual o caminho que você vai traçar para alcançar esse objetivo? Sabendo o que o bebê é capaz nessa hora. Porque se a gente está esperando uma coisa e o bebê não é capaz disso, é frustração na certa. Então, é por aí que a gente vai. E são essas as coisas que eu acho, né, que me ocorreram de falar hoje, que são as coisas, os pontos que eu acho que são mais fortes. É a linguinha e a quantidade. Então, se atentem a isso,
porque aí vocês vão conseguir entender melhor o que está acontecendo e passar por isso e esperar. E vocês vão ver que o bebê passa por essa fase e aí lá mais na frente, sim, a quantidade vai importar, certo? Então este é o segredo. O segredo para a mãe não se frustrar é o conhecimento. Falei errado. Não é a mãe não se frustrar, né, gente? É a mãe diminuir a frustração. Porque sempre vai acontecer, tá? Uma coisa ou outra a gente não tem como evitar. Mas tem muita coisa que eu posso gerenciar. E é isso que vocês têm que aprender. Então, eu espero ter podido ajudar. Meu nome é Beth Browninger, eu sou nutricionista infantil. Sou formada pela USP, fiz pós na Unifesp, aqui em São Paulo. E trabalho com pediatria desde a minha faculdade. É o que faz o meu olho brilhar e a parte dos bebês é a minha paixão. Introdução de alimentos é para mim assim algo santo, porque é ali que começa tudo, né? Onde começa, né, fora a amamentação, é a segunda grande parte de iniciar o desenvolvimento da relação daquela pessoa com o alimento. Então isso vai ter um impacto emocional, intelectual, físico, na saúde dessa pessoa para o resto da vida. Então eu acho que é muito importante e fora ser tão importante, é muito gratificante. É muito gratificante ensinar as mães, né, a viverem esse momento, a ensinar os seus bebês a comer e ver a alegria dessa família e desse bebê nessas descobertas. É muito gostoso. Então essa é a minha paixão. Venho dividir o meu conhecimento com vocês nesta tentativa de ajudá-las a passar por esse momento da melhor maneira possível, de uma maneira gostosa, leve, produtiva, saudável para todo mundo, né? O saudável não está só lá no alimento, está no jeito de ofertar, no jeito de fazer, no jeito como eu estou como bebê, está na hora de comer. Então tudo isso é a alimentação. E a ideia é trazer isso com conteúdos gratuitos para vocês no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? No YouTube e Instagram, Beth Browninger, e no Facebook Beth B Nutricionista. Tem muitos vídeos lá, as minhas lives estão todas lá, então deem uma olhada. Tentem se aprofundar nos assuntos para que vocês consigam realmente se apropriar de todas essas informações e tenham esses momentos legais aí na família de vocês, ok? Espero vocês então na próxima quinta-feira às 2h17. Então a gente tem 2 horários, hoje, terças 22h27 e nas quintas-feiras às 2 da tarde, 2h17 da tarde. Tá bom, gente? Foi um prazer, espero que vocês aproveitem os conteúdos. Dúvidas, podem me mandar nos comentários, podem me mandar no direct, mensagem, não tem problema, eu tento responder todos, com muito prazer, é muito gostoso poder ajudar, ok? Muita paz, muita luz para a família, para o bebê de vocês. Boa noite e tenham uma ótima semana. Botei errado aqui, ó. Tá aqui, ó.